Evangelho, conforme escreveu João. Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 12. João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Diz assim: Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas o Pai que me enviou. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos graça e misericórdia. Que Tu venha, meu Deus, falar aos nossos corações aquilo que precisamos compreender aqui nessa noite. Orienta-nos, ó Deus, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A leitura que fizemos é o discurso de Jesus sobre a sua missão. E aqui Jesus, mais uma vez, ele se revela como o Eu Sou. E essa afirmação do que Eu Sou, que está lá no livro de Êxodo, é uma afirmação do próprio Deus que se identificou como o Eu Sou. E não há outro que seja como Ele. E ao se identificar como Eu Sou, Jesus estava mostrando ali para os fariseus que Ele e o Pai são extremamente unidos a ponto de ser um só e ter os mesmos atributos. Jesus revela aos fariseus dizendo: Eu sou a luz, e aquele que é guiado por mim jamais estará em trevas. Estamos vivendo um momento de trevas na humanidade e a humanidade está completamente distraída. A humanidade não está conseguindo compreender que está em trevas. Nós estamos vendo uma crise econômica mundial, estamos vendo uma crise de violência mundial, estamos vendo uma crise de soberania mundial, onde as nações estão em guerra. Nós estamos vendo uma crise mundial social, onde a fome e a escassez têm aumentado. Nós estamos vendo um mundo tomado por pestes e doenças, e a cada dia que passa surgem novas doenças, novas pestes, novas enfermidades. Nós estamos vendo um mundo onde a família vem sendo destruída, onde marido e mulher não se respeitam, onde pais e filhos não se respeitam, onde irmãos não se respeitam. Estamos vivendo vários abismos e várias trevas, e o mundo não percebe que está no caos. O mundo não percebe que está numa grande decadência. E aqui Jesus revela aos fariseus que Ele é a luz do mundo. E aquele que é guiado por Jesus jamais andará em trevas. Lá em Apocalipse, Jesus aparece como candelabro, como candeeiro, que era um castiçal com 7 tochas de fogo para iluminar o templo. E Jesus aparece como esse candeeiro, essa luminária de 7 tochas de luz, que ilumina qualquer escuridão. E aquele que anda com Jesus, aquele que segue as palavras de Jesus, aquele que obedece o Evangelho de Jesus Cristo, jamais estará em trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor.
O mundo pode estar em trevas, o mundo pode estar tomado pelo mal, o mundo pode estar de mal a pior, mas aqueles que permanecerem em Cristo e colocarem em prática a sua palavra e viver a sua palavra, jamais viverá em trevas. Aleluia. O que significa viver em trevas? Significa caminhar na escuridão. Quando caminhamos na escuridão, tropeçamos, pisamos em buraco, escorregamos em degraus, tropeçamos em várias barreiras. Enfim, quando há uma escuridão, nós não conseguimos sequer caminhar decentemente dentro de casa. E Jesus fala que aquele que tem a palavra dele e pratica, aquele que tem a palavra dele e coloca em prática, tem uma luz que clareia em qualquer momento da vida, tem uma luz que clareia em qualquer situação da vida, e essa pessoa jamais estará em trevas. E o que é estar em treva? É estar inseguro diante de certas situações. É não conseguir tomar decisões por insegurança. É não conseguir tomar decisões porque não consegue vislumbrar, enxergar uma alternativa. Viver em trevas significa viver sem direção, não saber para onde está indo. Nós conseguimos guiar pela cidade porque tem as lâmpadas, tem as luzes nas ruas, mas se der um apagão, se escurecer tudo, nós vamos ter dificuldade para caminhar. Quantas vezes eu tive que caminhar por estradas muito escuras, em ruas muito escuras, em que você não consegue enxergar para que lado você está indo. E tem muita gente que caminha nos caminhos escuros, não é pelas ruas, pelos becos ou pelas vielas, mas estão andando em caminhos escuros na própria vida, em que não conseguem enxergar aonde está passando e para onde está indo. Aquele que está em Jesus sempre terá a direção do Espírito Santo. Aquele que está com Jesus sempre terá como guia o Espírito Santo, que é o outro Consolador que Ele enviou para que pudesse então nos guiar, nos dar paz, nos dar sabedoria, nos dar entendimento de toda a palavra, nos dar compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Louvado seja Deus. Jesus como nosso candeeiro, Jesus como a nossa luz, Ele é aquele que nos conduz para o reino dos céus. É aquele que nos leva para a presença de Deus. No Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 1, no versículo 4, o apóstolo João afirma que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João revela Jesus como a luz que ilumina as nossas vidas. João revela Jesus como aquele que clareia o nosso caminhar. João revela Jesus como aquele que brilha em nossa direção para que nós possamos saber para onde vamos. Aleluia. Nos evangelhos, ao narrar o nascimento de Jesus, diz que uma estrela brilhou sobre Belém, sobre o lugar aonde Jesus nasceu. E os magos, que eram astrólogos, grandes estudiosos e conhecedores dos céus, dos planetas, da direção, guiando pelo sol, pela lua, pelas estrelas, eles foram ao encontro de Jesus e disseram: nós vimos a sua luz, nós vimos a sua estrela. Louvado seja Deus. Aonde Jesus está, vai ter clareza. Aonde Jesus está, não paira dúvida. Aonde Jesus está, há uma direção sábia, uma direção constante, uma direção segura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, que sejamos guiados por Jesus, que não sejamos guiados por nós mesmos, que não sejamos guiados pelas nossas próprias loucuras, que não sejamos guiados pelas nossas vaidades, que não sejamos guiados pelos nossos desejos, que não sejamos guiados por amigos, por inimigos, pela ira, pelo furor ou pela alegria demais, mas que sejamos guiados
pelo Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda no Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 1, versículo 9, revela que Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Uma mulher, quando está grávida e ela entra em trabalho de parto, o que se diz? Ela dará a luz, ela dará vida. A mulher, quando passa pelo parto, que gera uma criança, todos vão dizer, ela gerou, aleluia, essa luz. Ou seja, a luz representa a vida, a luz representa o nosso viver. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se nós estivermos com Jesus, a nossa vida será iluminada. Se nós estivermos com Jesus, a nossa vida terá um brilho, a nossa vida terá uma direção, a nossa vida será uma vida diferenciada, em que as pessoas podem olhar para nós e ver que existe algo de diferente. Podem olhar para nós e perceber que existe algo diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. No Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo 9, versículo 5, o Senhor Jesus voltou a dizer o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas haverá um tempo que a igreja será tirada do mundo. Porque quando Jesus subiu aos céus, além de enviar o Espírito Santo, Ele deixou aqui na terra a sua igreja. E a igreja representa Jesus aqui na terra. A igreja é a presença viva de Jesus aqui na terra. E se o mundo não está ainda pior do que está, é por causa da presença da igreja. Mas a palavra de Deus fala que o dia que a igreja for tirada da terra, o dia que a igreja for arrebatada, for levada aos céus, ao encontro de Jesus, que haverá tempos tão difíceis, tão violentos, haverá tempos de grande perseguição a toda a raça humana, que nunca se teve na história da humanidade, que não há precedente que se possa comparar. Portanto, se ainda o mundo existe, se o caos ainda não destruiu todas as coisas, é por causa da presença da igreja na terra. Louvado seja Deus. Existem famílias que vão de mal a pior, mas existe um crente. E por causa desse crente na família, Deus tem preservado. Deus tem dado novas chances. Deus tem até prolongado os anos de vida para alguns. Porque onde há alguém com Cristo, haverá uma preservação. Não só daquela pessoa, mas do que está ao redor, do que está ao lado. Louvado seja Deus. Quando o crente trabalha em um certo lugar, e ele honra a sua fé cristã, e se comporta lá como um cristão, e tem lá a atitude de cristão, todo aquele lugar, toda aquela empresa, todos aqueles colegas de trabalho também serão abençoados pela presença do crente. Porque aonde Cristo está, vai ter alguma diferença. Louvado seja Deus. E nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar no nosso Senhor. Nós precisamos confiar nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. No Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 5, dos versículos 13 a 16, Jesus transmitiu a sua luz para a igreja, dizendo assim: vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Se esse mundo que está em trevas ainda tem uma certa clareza, é por causa da presença da igreja de Jesus Cristo. Mesmo que o crente é humilhado, mesmo que o crente é rejeitado,
mesmo que o crente não é compreendido, mesmo que o crente não é aceito, é por causa da igreja que ainda se preserva essa humanidade na terra. É por causa da presença da igreja que o caos ainda não tomou conta de tudo. Louvado seja Deus. A igreja representa Cristo. Cristo é luz e a igreja é a luz que ilumina a humanidade. Louvado seja Deus. Por isso a igreja precisa avançar em missões, por isso a igreja precisa avançar naquilo que está fazendo para o reino de Deus, para que novos povos, novas cidades, novos estados, novas nações possam receber o Evangelho e possam confirmar a presença de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Se nós estamos com Cristo, estamos seguros, porque Ele é a nossa luz. É Ele que nos conduz. Ele resplandece em nossas vidas e faz que não só nós, mas todos aqueles que caminham conosco estejam também iluminados. Para compreender isso, basta entender. Se um de vocês tem uma lanterna e tem aí algumas pessoas com vocês, e só você tem a lanterna, e você vai ali na frente guiando, todos vão te seguir e todos vão achar o caminho. Mas se você não estiver lá com a sua lanterna, todos ficarão na escuridão. O mundo não sabe que ainda as coisas acontecem por causa da presença da igreja. Muitas pessoas ainda não sabem que a misericórdia de Deus sobre a humanidade ainda é por causa da presença da igreja. Por isso, você tem que ser aquele que conduz a candeia, que conduz o fogo, que conduz a chama, que conduz a luz para iluminar os caminhos dos outros. Para que você seja o representante de Cristo aonde você está, na sua família, no seu grupo social, no meio onde você vive. Você precisa representar Cristo. As suas atitudes precisam ser atitudes de um cristão, para que você venha ter a luz de Cristo, para que as pessoas olhem e vejam algo diferente em você. Quando o crente chega em algum lugar, ele é observado, ele é visto, ele é percebido. Quando ele tem sinais de Cristo, ele é percebido. Mesmo que seja para admiração ou mesmo que seja para uma perseguição, mas que ele é percebido. Quando Jesus foi entregue e ele estava ali para ser julgado, diante de Caifás, depois diante de Pilatos, aqueles que andavam com ele foram reconhecidos no meio da multidão. Aqueles que andavam com ele foram reconhecidos pelas atitudes. Você pode ver nos evangelhos que fala que os judeus, quando viam os discípulos de Jesus, ali falavam: esse é um dos que andavam com ele. E como que eles reconheciam? Pelo jeito de falar e pelas atitudes. O cristão não pode se igualar ao mundo. O palavreado do cristão tem que ser diferente. A linguagem do cristão tem que ser diferente. O comportamento do cristão tem que ser diferente. É o preço que pagamos. Renúncias. Exemplo de vida. Para que as pessoas possam olhar e dizer: aí tem virtudes. Aquela mulher do fluxo de sangue, em meio a uma multidão, não fala quantas pessoas tinha, mas era uma multidão, era muita gente. Ela chega e toca em Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos de Jesus falam: mestre, olha a quantidade de pessoas. Olha o tanto de gente ao seu redor. Como é que nós vamos saber quem é que te tocou? E ele disse: alguém me tocou porque saiu virtudes. O que é virtude?
Aleluia. A virtude de um cristão é aquilo que ele é percebido. Se você está num lugar e você não é reconhecido como cristão pelas suas atitudes, não é pelos usos e costumes, não é por um crachá, por um voto, não. Você tem que ser reconhecido pelas suas atitudes. As pessoas têm que olhar para você e ver que tem algo diferente. No primeiro momento nem compreenderão o que é, mas vão olhar para você e verá algo diferente. Vai observar em sua vida e verá algo diferente. Louvado seja Deus. O cristão representa Cristo. Cristo é a luz do mundo. Lá na tua escola, você tem que representar Cristo. Lá no seu trabalho, você tem que representar Cristo. Lá na tua família, você tem que ser o representante de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e enxergar as virtudes de Cristo, as qualidades de Cristo, o jeito de Cristo, para que aconteça como aconteceu com os discípulos ali no momento do julgamento de Jesus, em meio àquela multidão, em que as pessoas olhavam e falavam: esse aqui andava com ele. Naquele tempo todo mundo era barbudo, cabeludo, tinha uma túnica branca e encardida. Quando você vê assim uma imagem ali do Oriente Médio, que você vai ver um monte de homem tudo igual, barbudo, cabeludo e de túnica branca. É até difícil reconhecer alguém, ainda mais no meio de uma multidão, porque estão todos iguais, vestidos do mesmo jeito, com as mesmas características. E ali naquele meio daquela multidão era mais ou menos assim: vários homens barbudos, cabeludos, de túnica, chinelo, de couro. E como que reconheceram os discípulos de Jesus? Pelo jeito de falar e pelas atitudes. Aleluia. Quando o cristão é legítimo, quando o cristão é um seguidor legítimo de Jesus, até as suas palavras mudam, até o seu jeito de falar muda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus é a luz que nos traz todo o conhecimento. Jesus é a luz que abre o nosso entendimento. Jesus é a luz que coloca em nossa mente uma compreensão diferente da vida. Ouvimos um testemunho aqui nessa noite, em que a nossa irmã falou: se ele curar, ele é Deus, sim. Ela não usou essas palavras, mas para que fique bem claro. Mas se não curar, ele continua sendo Deus e continua adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. O que é isso? Convicção de fé. Algo que aconteceu em nossas vidas não é motivo para abandonar a fé. Algo que descaminhou em nossa vida não é motivo para abandonar a fé. Aleluia. Porque a nossa fé é guiada pela nossa comunhão com o Senhor. E até porque a nossa vida nessa terra, ela é falível. Hoje estamos bem, amanhã podemos achar. Hoje temos, depois pode não ter mais. Hoje estamos saudáveis, depois podemos estar doentes. Esses dias passando ali pelo bairro Apunian, encontramos um jovenzinho na cadeira de roda que já tocou bateria aqui nessa igreja. Paramos para conversar com ele, ele já não consegue falar mais. A pessoa que está muito bem, a pessoa que está saudável, a pessoa que está completamente estruturada, de repente não está mais. Porque a fragilidade humana, a fragilidade que o mundo nos submete, a fragilidade de cada pessoa. Quantos crentes fervorosos querem exemplo, de repente desviou, de repente não é mais.
serviu até de escândalo para a igreja, para a obra do Senhor. Então as pessoas são falíveis. Mas isso não vai mudar nossa fé. Porque se nós cremos no Senhor Jesus, independente do que venha acontecer em nossa vida, Ele continua sendo o Senhor e Salvador. E se a nossa fé estiver apenas nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis. Porque ninguém é tão perseguido como os cristãos. As coisas não são tão difíceis como é para o cristão. O mundo não coloca tantas barreiras e tantas dificuldades, a não ser que seja para o cristão. Portanto, se a nossa esperança estiver só nessa vida, somos fracassados. A nossa herança é a eternidade. A nossa herança ainda virá. E a Bíblia fala que são coisas tão grandiosas que não existem palavras para descrever. Fala que olhos humanos não viram, nem a mente humana pode contemplar. Fala que não tem que você comparar nessa terra. Louvado seja Deus. Mas se você estiver com Cristo, mesmo que as principais heranças do cristão estará na glória do porvir, na glória eterna, ainda hoje, nos tempos de hoje, o Senhor cuidará de nós. Glória a Deus. Se permanecer em Cristo e Ele permanecer em ti, através da palavra, aconteça o que acontecer, Ele cuidará da sua vida. Ele reverterá a sua história. Ele tomará como dele a sua causa. Ele tomará para si aquilo que você está tendo dificuldade, que não está conseguindo resolver. Por isso, buscai e encontrei o Senhor. E você buscará e encontrará o Senhor nas orações e na meditação da palavra. Você nunca será luz e nunca alcançará a luz de Jesus se permanecer em trevas. E o que ilumina o crente? Oração e estudo da palavra. Oração e meditação da palavra. Não há nenhum que progrida na fé. Não há nenhum que cresça na fé. Não há nenhum que desenvolva e se mantenha firme na fé, se não for com vida de oração e se não for com estudo e meditação da palavra. Cristo é revelado para nós através da palavra. Cristo é revelado em nós através do cumprimento da palavra. Portanto, viveis o Evangelho. Coloca o Evangelho como princípio da vida. Coloca o Evangelho como objetivo da tua vida. Coloca o Evangelho como prioridade na sua vida. Aleluia. Leia, releia. Glória a Deus. Diaconisa já está relendo quantas vezes? Lembra? Contou? 5. Falou isso, acho que foi na sexta. Leia, releia, leia de novo a Bíblia toda. Ou pelo menos o Novo Testamento, que é a aliança da igreja. Ou pelo menos os evangelhos, que são as inscrições de Jesus. Leia, releia, leia, releia, leia, releia. Para que você cresça, para que você desenvolva na fé. Para que você seja a luz do mundo. Para que a glória de Cristo se revele em ti. Eu me lembro quando eu converti, a ler a Bíblia toda no ano inteiro, no decorrer do ano, era um dever do cristão. Não era mérito, não era motivo de elogio, era um dever. E às vezes a gente conversava entre si, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? 5 vezes, você 9 vezes, você 15 vezes, você 30 vezes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Cada vez que você lê aquilo que você já leu, ela traz uma revelação nova. Cada vez que você lê aquilo que você já tinha lido, você encontra algo novo.
E o crente não vai desenvolver só ouvindo. O crente não vai desenvolver ouvindo uma mensagem de domingo em domingo, orando de vez em quando. O crente vai ser a luz do mundo quando ele tiver comunhão com o Senhor, quando ele colocar em prática a palavra, quando ele revisar a palavra constantemente, quando ele lê a Bíblia e relê a Bíblia e lê novamente. É a única leitura, é o único livro que se lê, repete e não cansa, porque ele sempre tem coisas novas. E a própria Bíblia revela por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é algo vivo? Algo vivo é algo que se move. Algo vivo é algo que produz. Algo vivo é algo que cresce, que frutifica. Algo vivo é algo que nunca vai estar do mesmo jeito que antes. Tudo que é vivo se move. Tudo que é vivo produz. A árvore, ela é viva, mas ela é estática. Você vai ver sempre aquela árvore no mesmo lugar, mas ela muda. Vai ter tempo que ela vai ter folhas, vai ter tempo que ela tem frutos, vai ter tempo que a primavera as folhas vão cair, vai ter tempo que vão nascer folhas novas. Aleluia. A paisagem dela vai mudar. Louvado seja Deus. Portanto, tudo que é vivo se move, tudo que é vivo, você vê algo diferente cada vez que você olha. Portanto, a palavra de Deus é o que nos dá vida, porque elas não se repetem, mas elas se renovam. Portanto, seja um leitor assíduo da palavra. Leia os evangelhos, releia. Leia as cartas dos apóstolos, releia. Eu faço isso. Eu já não conto mais. Se eu me perguntar quando eu li, eu já não lembro. Parei de contar. Porque é um dever. Porque isso faz bem. Porque isso nutre a nossa alma. Louvado seja Deus. Jesus se revela aqui no Evangelho de João como a luz do mundo, como um candeeiro lá em Apocalipse, como aquele que foi anunciado pelos magos. Vimos a sua luz, vimos a sua estrela. Uma estrela brilhou diferente do céu. Uma estrela apresentou um brilho diferente. E aqueles astrólogos, aqueles homens que estudavam os astros, perceberam que tinha algo brilhando diferente. E foram entre eles pesquisar, debater, que luz é essa? E foram para os livros dos profetas. E encontraram nos livros dos profetas a revelação de quando viria o Salvador. Aonde nasceria o Salvador? Em que tempo nasceria o Salvador? E tiveram a plena convicção. Essa luz diferente, essa luz com um brilho intenso, essa luz que não existia e agora está brilhando aqui nos céus, está indicando o lugar aonde nasceu o Salvador. E foram e adoraram ao Senhor. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Para que Ele seja glorificado na sua vida. E para que Ele venha respaldar a tua fé. Para que Ele venha nutrir a tua fé. Para que Ele venha confirmar a tua fé. Para que você não seja abalado pelas coisas do mundo. Para que você não venha desanimar, se abater como muitos. Muitos estão abandonando. Muitos começam as coisas e não terminam. Muitos assumem compromisso e não concluem. É falta de responsabilidade? Não, é falta de oração.
É falta de comunhão com o Espírito Santo. É falta de leitura e meditação na palavra. Porque aquele que busca o Senhor não vive em trevas. Aquele que busca o Senhor não tem uma fase boa nem uma fase ruim. Toda fase está na presença do Senhor. Está na fartura, está na presença do Senhor. Está na escassez, está na presença do Senhor. Está no tempo bom, está meditando na palavra. Está no tempo ruim, está meditando também na palavra. Está numa ótima fase, está orando. Está numa fase difícil, continua orando. E agora o Senhor em todo tempo, para que você reflita a luz de Jesus. Oremos.